Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer para vocês aqui um corte do troca de passe, indo direto lá para a Academia do Verdão, trazendo todas as informações e toda a preparação para esse confronto de logo mais contra o Capivariano. Mas o foco total é sobre a estreia de John Arias. Rapaziada, enfim, ele vai estrear. E aí a grande dúvida, vai ser titular ou vai ser reserva e vai entrar no segundo tempo? Então a gente vai trazer aqui a escalação, mas no final do vídeo a gente vai trazer a informação privilegiada de um grande aí jornalista que cobre o Palmeiras, apostando que contra tudo e contra todos o Abel vai colocar John Arias como titular. Então você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Olha só, deixa eu trazer informações para vocês sobre o Palmeiras, porque John Arias vai estrear, hein? Tudo indica que ele deva estrear já no final de semana pelo Palmeiras contra o Capivariano, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O repórter Fernando Vidotto esteve lá no CT Alviverde, na Academia de Futebol, e traz detalhes pra gente. Fala, Vidotto! Oi, gente, tudo bem? Aqui no Palmeiras a novidade é o John Arias, né? Ele fez seus primeiros treinos com o elenco completo do Palmeiras. Ele, inclusive, deve estrear, deve ganhar alguns minutos nesse final de semana, quando o Palmeiras entra em campo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, um jogo contra o Capivariano. Isso porque o meio-atacante colombiano já estava com a forma física em dia, estava com ritmo de jogo, né? Ele atuou pelo campeonato inglês, pelo Wolverhampton, até o dia 31 de janeiro, então chegou com uma ótima forma física, foi elogiado pela comissão técnica do Palmeiras em relação a isso. E aí ele deve ganhar então uns minutinhos já nessa partida, até por um dado curioso, né? O Palmeiras enfrenta no meio da semana que vem a ex-equipe do John Arias, né? Pelo Campeonato Brasileiro. O Arias teve uma campanha, uma participação muito importante pelo Fluminense. Ele fez 47 gols com a camisa do Fluminense, foi campeão da Libertadores, fez gol em decisão da Recopa. Então, para não estrear contra o ex-time, para tirar essa ansiedade da estreia contra o ex-time, ele já deve ganhar alguns minutos nesse final de semana. Palmeiras que para esse jogo do Campeonato Paulista tem o retorno do Abel Ferreira. Ele estava suspenso, né? Não comandou a equipe na beira do gramado contra o Guarani porque foi expulso. Outros jogadores importantes como o Lucas Evangelista já tinha retornado, Felipe Anderson também voltou a jogar nesse final de semana. Então, de desfalques para o Palmeiras, só o Paulinho que está chegando na reta final da sua recuperação. A tendência é que no final de fevereiro ele possa treinar sem restrições. Tem também o Figueiredo, que passou por uma cirurgia no joelho ainda no ano passado. Então são os únicos desfalques do Palmeiras, que usou essa primeira fase do Campeonato Paulista como uma pré-temporada mesmo, rodou bastante o elenco, mas agora a tendência é que o Abel Ferreira coloque sempre o que tiver de melhor em campo para tentar voltar a conquistar um título depois de 2025, que passou sem levantar taças. O último título do Palmeiras foi justamente no Paulistão de 2024. Então, nesse sábado, pode ter a estreia do John Arias com a camisa 11 do Palmeiras. Volto com vocês, amigos. Um abraço. Valeu, Vidotto. Outro para você. Pois é, tô na expectativa de ver John Arias de volta ao futebol brasileiro, agora jogando pelo Palmeiras. Deve estrear contra o Capivariano, fazer alguns minutos. Fisicamente está bem, né? Não deve ter problema. Já está treinando com o grupo, fez alguns trabalhos. E tá aí, ó, Arias vestindo o verde do Palestra, vai jogar contra o Capivariano, né? Então, o Capivariano que se cuide aí, porque tem artilharia pesada para o jogo do final de semana. Não seria fácil em qualquer circunstância, com Arias pior um pouquinho, né, Ramon? Né? Eu tô buscando aqui para ver os jogos dele aqui da temporada que ele teve no Wolverhampton, né? Ele não jogou tanto assim. Não, jogou bastante até, pô. Foram 23 jogos, 23, começando como 14, né? É verdade, não jogou tanto, se fosse menos até. Não sabia o número exato, mas é um baita do reforço. A gente já conhece o Arias, foram só 7 meses, 8 meses longe do Brasil, enfim. Volta para um time com uma ideia agora depois da Copa do Mundo, né, de clubes. Perfeito, exato, é isso. Volta para um time que tem uma ideia de jogo muito bem estabelecida, um elenco muito qualificado, com um técnico muito qualificado. É questão de adaptação ao novo jeito de jogar, aos seus companheiros, né? Uma readaptação também ao nosso futebol, isso é inevitável, né? Acho que para a cabeça do Arias vai ser muito importante essa volta, para o futebol brasileiro também.
Só quem não está feliz é o torcedor tricolor, que ele acabou voltando para um rival aí, que é o Palmeiras. Mas, enfim, é o futebol. E o próximo jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é justamente contra o Fluminense, né? E parece que vai haver um bom senso. Não sei se é bem um bom senso, né? Porque o jogador é profissional, né? É uma pena para o torcedor do Fluminense que o Arias tem a chance, ou teria a chance, de estrear contra o clube pelo qual ele fez história, né? E foi um dos grandes jogadores de uma era muito vitoriosa do Fluminense, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão carioca. Mas é o futebol e aparentemente vão fazer com que essa estreia aconteça contra o Capivariano e não contra o Fluminense, Alex. Rapaz, assim, o Capivariano foi o primeiro jogo meu com futebol de campo profissional. Ah, é? Tem isso, Fui jogar como segundo volante, professor Pardal. Professor Pardal do interior de São Paulo. Lembro. Eu tomei uma trombada de um moreno lá que eu vou dizer. Do indião. Eu tive que sair do jogo. Do indião da vida. Saiu pequenininho, jogando com 7-9, 7-8, cara. Eu acho que é separar as coisas, né? Daquilo que hoje... Não foi somente uma escolha dele, né? E mesmo que ele escolhesse vir para o Palmeiras ou por outro time que não fosse Fluminense, que não é só a escolha dele, é normal e natural. O importante é ser visto como cara que... O período que ele passou no Fluminense, de que maneira ele tratou isso na saída e tudo que ele viveu, né? Então, acho que qualquer outro tipo de julgamento fora isso, eu acho que foge um pouco. Porém, vai passar a ser adversário, faz parte, mas é um grande nome, só precisa se adaptar para se sentir à vontade com essa camisa... com esses companheiros e tudo, mas jogador de Copa do Mundo, né, cara? Hoje em dia, se a gente for ver, né? E voltou para o Brasil para se mostrar também para o técnico da seleção colombiana, né? Grande contratação. Vamos mostrar aqui o campinho com a provável escalação do Palmeiras para esse jogo decisivo já, né? Vale vaga na semifinal. O Palmeiras deve ter Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo zagueiros e Piquerez na esquerda. Meio campo com Andréas Pereira e Marlon Freitas, Alan e Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque, ou seja, força máxima aí para enfrentar o Capivariano, muito favorito Palmeiras, né? Não conseguiu vencer o Guarani na última rodada do Paulistão, né? Também lá na Arena Barueri, e agora vai para avançar para mais uma semifinal. Cara, um Palmeiras que eu acho assim, o time é muito forte, já está num nível muito bom e segue naquele nível competitivo chato, né, de competição, que é duro ganhar desse Palmeiras. O Kelvin, eu acho que é um ponto que ainda tá como interrogação, que acho que é um jogador talentosíssimo, assim, né, como lateral, bate bem na bola, só que ele tá no momento de não confiante, ele tá. Tá oscilando, né? Tá oscilando, mas mais para baixo, tem falhado mais, enfim, o torcedor não tá muito assim com ele. Mas o Abel tá insistindo nele, como insistiu também no Vitor Roque. E eu acho importante porque ele realmente, ele é um ótimo lateral, cara, é um ótimo jogador. Se mostrou assim no Atlético, né? Se mostrou assim. E pode ser isso também no Palmeiras, é importante essa confiança do Abel. Mas já é um time que daqui a pouco o John Arias vai entrando pouco a pouco, a gente vai ver aonde que ele vai colocar e como, né? Mas é lógico, o Capivariano ele vem para jogar contra um adversário que é realmente dos mais difíceis do Brasil. Vejo ainda muita gente, né? Inclusive tem uma parte da própria comissão técnica do Palmeiras que entende que o Palmeiras precisa de um 5, né? Precisa de um jogador para ser o primeiro volante, né? Alguns jogadores deixaram o elenco, por exemplo, Aníbal Moreno, né? Que era um 5 de característica e que o meio-campo talvez precisasse de um jogador como esse. Dessa vez, contra o Guarani, por exemplo, ele iniciou o jogo Emiliano Martínez, né? E agora, de novo, ele usa Andréas Pereira com Marlon Freitas. Você acha que precisa de um 5? Especialmente não para um jogo contra o Capivariano, né? Com todo respeito ao Capivariano, nas quartas de final do Campeonato Paulista, que há uma diferença considerável aí de orçamento, de estrutura e tudo mais. Mas pensando na temporada, nos desafios que o Palmeiras vai ter pela frente, Abel, você acha que seria de bom tom contratar um camisa 5? Sim, acho que sim. Você disse bem, dependendo do jogo, do adversário, e até para reforçar o elenco. Por outro lado, essa dupla que tem jogado ali, Marlon Freitas e Andréas Pereira, tá bom demais, né? Muita qualidade. Inclusive, o Andréas Pereira tem sido fundamental nas jogadas de bola parada, de bola aérea. Muitos gols que o Palmeiras, já nesse início de temporada, gols de escanteio, de falta, com cruzamentos do Andréas Pereira. Então, é um Palmeiras, apesar de uma oscilação, em alguns jogos foi mal,
quando perdeu para o Novo Horizontino ou para o Botafogo, usou muitos garotos. Em poucos jogos já vem mostrando sua força. Nessas jogadas de bola parada, num Flaco Lopes que vem jogando muito bem, num Marlon Freitas que chegou e no primeiro jogo já parecia que estava há muito tempo jogando no Palmeiras. Para o Capivariano, realmente é uma missão muito difícil. Lembrando que o Capivariano se classificou na Bacia das Almas, um gol 50 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Tirou o Guarani na última hora. Na última hora. O Palmeiras é o maior favorito. Dos 4 jogos que temos nessas quartas de final, é o maior favorito, é o maior favoritismo. É uma missão ingrata para o Capivariano, mas como eu dizia, é um Palmeiras que, mesmo no início de temporada, em algumas partidas, já mostra aquela intensidade, aquela marcação para recuperar a bola. E quando recupera, com muita rapidez, com muita velocidade, a bola já chegando no ataque, né? O jogo contra o Internacional foi assim, que o Palmeiras ganhou de 3-1, por exemplo. Um exemplo de jogo, né? O jogo contra o Vitória também, que o Palmeiras mete 5. Então é muito favorito. E voltando à sua pergunta inicial, acho que seria bom. O Emiliano pode fazer esse papel, né? Sim. O Aníbal fazia, mas o Aníbal não caiu muito bem nas graças da torcida, acabou sendo Ele negociado. teve um momento bom, né? Momento bom, mas depois caiu, né? Um erro Depois do crucial, Flamengo, eu acho, não foi? Um jogo antes do Flamengo e do Eu não Flamengo. estou lembrando exatamente qual jogo, mas eu lembro que ele comete um erro. Foi contra o Flamengo. Foi contra o Flamengo. Mas depois teve um que ele foi Ficou expulso contra o bastante Corinthians. marcado, né? Exato. Expulso contra o Corinthians. Exato. E teve esse erro do Flamengo e teve mais um outro erro, assim, que daí deu uma pegada no pé. Mas Você traria um 5? depende, aí que tá o detalhe. Emiliano eu acho que é um ótimo jogador. Se você for ver, seria importante, lógico, se você O tiver... Evangelista não dá para fazer, né? Não é a principal. Não é o que ele tá... Para eles falar de 5, seria um 5 agora, tem que ver. Eu quero um 5 para chegar jogando. Que tamanho desses 5 que eles querem, o Palmeiras, né? Normalmente tem que ser para chegar lembra quando... Falando um 5, um cara mais de pegada, de porque marcação, não é isso? Aquele cara de cabeça de área mesmo, que toma conta, assim, um pouco diferente. Eu acho que esses jogadores, esses 4 que tem ali, contando que o Andrés, ele pode ser aquele meia da frente também. Pode. Então, se acrescentar alguém aqui, ele vai poder colocar o Andrés também lá para frente, né? E em algum momento ele vai poder fazer 3, né? De alguma forma. Mas o 5, lembra quando o Casimiro, né, o treinador do Manchester United, falou que ele ia sair, o pessoal já falou, opa, o Palmeiras se interessa. Na final da Libertadores, por exemplo, quem jogou foi o Bruno Fux. O Bruno Fux fazendo isso daí. É. Ele acabou colocando. Então, é um desejo dele para aquilo que ele pensa de futebol e, lógico, não vai fazer mal nenhum. Se ele não tem na base, né, pelo jeito, né, não é o jogador que hoje ele quer, que ele não tem esse tipo de 5, eles vão pro mercado. É isso. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Palmeiras e toda a preparação para esse confronto de logo mais contra o Capivariano. Todo mundo já sabe, né, que o Palmeiras é muito favorito e esse jogo está voltado da expectativa da estreia de John Arias. Mas a gente volta a falar aqui dessa provável escalação. Gosto sempre de lembrar, rapaziada, provável escalação, por quê? A escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo. Então, fica muito em cima da hora do jogo para a gente trazer um conteúdo legal aqui para vocês. Então, essa escalação é feita pelo GE, foi feita pelo GE, né? Por todos os setoristas lá que acompanham o Palmeiras e acreditam que o Abel vai entrar com o time dito titular, né? Que pegou uma sequência de 3 jogos, bons jogos, né? Mas sinceramente, eu tenho muita expectativa sobre o Arias entrar como titular no lugar do Maurício, tá? Não é uma informação, mas o Paulo Massini, né, o jornalista aí que acompanha o Palmeiras sempre de perto, é um palmeirense, ele vem apostando que o John Arias vai entrar como titular. Então, assim, é uma aposta dele, né? Como uma contratação de presidente, como ele vem falando, que o Abel ressaltou muito isso. É uma contratação da presidente, não precisa passar pelo meu aval. Então, assim, principalmente porque o John Arias estava jogando lá, tá? Então, ele estava no meio da temporada lá na Inglaterra. Chegou aqui na sexta-feira, treinou sábado, treinou domingo. Na segunda-feira foi folga de carnaval, segunda e terça. Ele só folgou na segunda. Terça-feira ele treinou separado, porque o elenco ainda estava de folga. Aí treinou com o elenco
na quarta tarde, quinta-feira e sexta-feira, tá? Então, o Mancini aposta muito que o Abel vai colocar o John Arias como titular, até por uma resposta, né, para a torcida, porque, cara, qual é a grande verdade? Quem sairia desse time para o Arias ser titular? Para mim, não tem muita dúvida. É o Maurício. A não ser que ele mude o esquema tático ali, mas de qualquer jeito o Maurício ia sair. O Maurício, do meio para frente ali, é o único questionável. Porque tu não vai tirar o Andrés, não vai tirar o Marlon. Para mim, não tem que tirar o Alan. Flaco tá jogando pra caramba. Vitor Roque não desbancou ainda na temporada, mas pô, teve lesão no começo, né? Então tá ainda se enquadrando na temporada 2026. Então, o único ali é o Maurício, por mais que ele venha fazendo um bom início de temporada, tá? O ano passado foi a mesma maneira. O Maurício veio muito bem, tanto que era artilheiro do Palmeiras no Paulistão, até se lesionar, se eu não me engano, foi uma lesão no ombro, e quando voltou não conseguiu desenvolver o seu bom futebol. Desde então ficou aí o ano inteiro nesse altos e baixos, mais baixos do que altos, na verdade. E agora, no ano de 2026, iniciou a temporada novamente bem. Só que, infelizmente para ele, mas para a gente muito feliz de ter recebido o John Arias. E cara, o John Arias se destacou muito pelo lado direito. Mas quem de vocês em sã consciência tiraria o menino Alan? Cara, não tem como tirar o Alan. O moleque é criativo, marca bem, cai pra dentro, tem um contra um, volta pra recomposição. Então, cara, não tem como tirar ele. Então, o fato é, na atual conjuntura que o Abel vem montando o Palmeiras, é para mim simples e objetivo, sai o Maurício, entra John Arias como titular. Por mais que não jogue os 90 minutos, mas eu acredito, tá? E por muita coisa que eu vi aqui pesquisando, o John Arias é, na verdade, o jogador do elenco do Palmeiras que está em melhor condição física do que todos os outros. Ele é o que está em melhor condição física, porque ele estava no meio da temporada lá. Nosso elenco aqui está bem no início da temporada, sem uma pré-temporada. Então, assim, agora que eles estão voltando ao ritmo legal, né? Cada vez mais se entrosando, esse time titular que fez aí uma sequência de 3 bons jogos, e depois contra o Guarani o Abel descansou, né? Uma grande parte, mas, cara, é fato que eles estão no início de temporada. O John Arias vem no meio da temporada. O John Arias está voando. Tanto que a comissão técnica ficou de boca aberta com ele nos treinamentos. Então, assim, cara, sinceramente, não tem porquê o Abel não colocar ele como titular. O Abel quis tirar um pouco do peso da responsabilidade na entrevista no jogo contra o Guarani, se eu não me engano. Ah, ninguém tem vaga cativa, só pelo nome que está escrito na camisa. Vamos falar a verdade, né, Abel? Vou tirar um pouquinho o peso da contratação, mas o John Arias foi eleito entre os 11 melhores da Copa do Mundo de clubes que a gente participou. O cara tava jogando o fino da bola. Foi pro Wolverhampton, um sonho, né, da Premier League, só que o time tava uma água. Ele foi até questionado na entrevista de apresentação se o que aconteceu que ele caiu tanto de produtividade. Gente, é uma pergunta que chega a ser idiota. Ele foi muito bem na resposta. Não tem como um time estar mal pra caramba e um jogador se destacar muito bem, que está jogando muita bola. Até porque o futebol é um esporte coletivo. Então ele respondeu muito bem. É o mesmo John Arias do Fluminense. Só que no Fluminense a gente viu muito mais coisas, porque ele estava num time melhor montado. E a concorrência também era bem diferente.
Agora, o Wolverhampton lá é virtualmente rebaixado, né? Tem muita coisa lá para acontecer, mas ele está brigando para fazer a pior campanha de toda a história da Premier League. Você tem noção disso, cara? Então não tem como um cara num time desse, pô, jogar muita bola. E ele ainda falou muito bem. O artilheiro do Wolverhampton tem 2 gols na Premier League. E ele tem 1. Então você vai falar que ele não tá bem? Cara, olha o entorno dele. O que que a equipe está proporcionando para ele? Então, assim, ele veio, já estava pegando um ritmo lá. Então, chega aqui no meio da temporada lá da Premier League, ele chega no início da temporada. Então, fato é, sim, que o John Arias do nosso elenco hoje é o que está melhor preparado fisicamente. E não tem por que o Abel não colocar ele como titular, porque ele, dos 11 aí titulares, eu acho que ele é o que está mais capacitado fisicamente para jogar os 90 minutos. Essa é uma grande verdade, meu. Não tem o que questionar. Então, assim, a gente fica na expectativa para saber o que o Abel vai aprontar. Vai sair com o Arias como titular ou vai deixar o Arias para o segundo tempo? Então, a minha expectativa é que ele entre como titular. Compartilha com a gente a sua opinião. O que você acha? Se ele vai entrar como titular ou vai entrar no segundo tempo, tá? Deixa aí nos comentários a sua expectativa para esse confronto de logo mais. E você que não é inscrito, dá aquela força para o canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, se você puder deixar o like e hypar o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Como já te falei, fico aqui procurando as matérias, informação para trazer para você. E quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, que é um canal que traz boas notícias do nosso Palmeiras, e aí o YouTube acaba entregando para muito mais palmeirense. Então, rapaziada, é isso. Até logo mais, se Deus quiser, com uma grande vitória e uma estreia de gala para o nosso astro John Arias, vestindo a camisa do Verdão. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.